Olá pessoal, boa tarde. Mais um vídeo aí para vocês com garantia de qualidade amadora. Então pessoal, espero que tenham entendido a parte que eu expliquei no último vídeo em que nós conversamos sobre busca heurística. Então a ideia desse vídeo aqui é um videozinho mais curto em que eu vou mostrar para vocês os exercícios que eu coloquei ali no Moodle, fazer alguns comentários e só dar algumas dicas assim sobre como que vocês devem começar a pensar nesses exercícios. Tá? Então, um ponto principal aqui que eu já vou começar deixando claro é que, como as aulas estão suspensas, a ideia dos exercícios aqui é, para quem está conseguindo acompanhar ou ver os vídeos e adiantar a matéria, então já serve para fixar e verificar se vocês entenderam, tá certo? Então não tem prazo, não precisa entregar e não vale nota, ok? Bom, o primeiro exercício que está ali no Moodle é esse aqui, exercício sobre busca heurística. Tá? Então aqui é um exercíciozinho bem rápido mesmo. O primeiro aqui é a elaboração de um algoritmo do A estrela. Tá? Então o que eu quero que vocês façam aqui? Pensem lá em todas as etapas que a gente tem no A estrela. Tá? Então, primeira etapa. Bom, a gente precisa receber alguma coisa no nosso método lá, na nossa função. Então, o que é a entrada do nosso método de A estrela? Será que é um estado? Precisa de alguma informação adicional? O que é o retorno? Qual vai ser a estrutura de dados? Vai ser uma string, que nem a gente viu? Ou vocês querem colocar uma lista? Então, coisinhas para pensar. E aí depois, pô, qual é o primeiro passo do algoritmo? Verificar se aquela entrada ela é o nosso objetivo ou não. Opa, objetivo. Então, isso vai ser uma outra entrada para o algoritmo. E assim por diante, tá? E aí o ponto principal daqui, né, que tem aquelas etapas de produzir os filhos, o ponto principal que eu coloquei aqui, até coloquei no enunciado, eu quero que vocês atentem para a questão de como que vocês vão organizar ali a fronteira e a lista de nodos visitados. Isso é um ponto bem importante. Tá? Então aqui eu friso aqui, não estava em negrito, agora vai estar. Quais as verificações que devem ser feitas no momento em que a gente vai adicionar um nodo à fronteira. Então lembre, não são todos os nodos que vão para a fronteira, para a lista de nodos abertos. A gente tem ali duas verificações bem importantes para fazer. Então, se vocês derem uma olhadinha nos vídeos anteriores ou nas anotações de vocês, vocês vão chegar à conclusão fácil da primeira verificação, e a segunda eu quero que vocês já vão pensando aí um pouquinho sobre ela. Foi algo que eu falei rapidinho em uma das aulas passadas, mas não lembro bem em qual delas, ok? E aí, o segundo exercício aqui, ele tem a ver com o nosso próximo assunto, que é o assunto da busca adversária. Mas aí, para a gente conseguir entrar nesse assunto com mais tranquilidade, para vocês já conseguirem mudar um pouquinho o raciocínio, eu quero que vocês pensem no jogo da velha, que todo mundo conhece aí, e pensando no jogo da velha, e agora que vocês já sabem o que é uma heurística, tentem imaginar o seguinte, o que a gente poderia usar como heurística para o jogo da velha? Tá? E aí eu faço o link com o comecinho do último vídeo que eu coloquei. Tipo, o que seria uma heurística para esse jogo? O que a gente quer estimar aqui? O quão boa vai ser uma vitória? O quão ruim vai ser uma derrota? Será que é um score? Então, quero que vocês meio que façam essa reflexão. E aí, como o jogo da velha todos vocês conhecem, vocês sabem que a gente pode montar algumas estratégias, né? Bom, por exemplo, começa jogando nos cantos ou começa jogando no meio, alguma coisa assim. Então, com o que vocês conhecem de algoritmos de busca, como é que a gente poderia colocar essas estratégias e embutir elas no algoritmo, assim como a gente fez com a estrela? Então, ele está integrado ao algoritmo de uma forma matemática, né? Então, como se a gente estivesse chamando um método calcula heurística, que vai me dar um valor numérico ali. Então, quero que vocês imaginem aí, façam um brainstorming de, pô, como é que eu poderia converter essas estratégias do jogo da velha para número. Tá? Então, essa é a primeira parte aqui do exercício. Então, aqui, sugestão, né, como a gente está à distância, quero que vocês trabalhem nisso
quando vocês puderem, e aí entreguem isso através de texto, tá? Então tem uma atividade no Moodle para isso, e aí se vocês preferirem, né, mandar uma foto da resolução de vocês, do rascunho de vocês, também tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. E aí, que mais? Segunda parte aqui, sobre o nosso trabalho 1, tá? Opa, que já está ali no Moodle também. Então, o trabalho 1 de vocês também, tá, pessoal? É para quem quer adiantar. Então, como a gente não sabe exatamente quanto tempo a gente vai ter de suspensão de aulas, e esse trabalho aqui é o trabalho mais trabalhoso da disciplina, né? Não considero ele difícil, ele dá trabalho porque ele é de implementação. Então, quem tiver um tempinho sobrando aí, sugiro já começar a trabalhar ele, tá legal? Claro, né? Esse exercício que eu mostrei antes, eu vou dizer que ele seria quase que um pré-requisito para vocês fazerem aqui o trabalho de busca. Vai ficar mais fácil fazer o T1 se vocês fizerem o exercício de busca antes, mas não é obrigatório, vocês já são bem grandinhos. Então o nosso ponto aqui é o tradicional 8 puzzle, tá? Então, o que é o 8 puzzle? O 8 puzzle é esse joguinho aqui, que vocês já devem ter jogado quando eram crianças, que é uma coisinha de plástico, em que a gente recebe então o tabuleiro aqui desorganizado, a gente tem como entrada um tabuleiro desorganizado, e a gente tem como saída, desculpem, eu tenho como, opa, volta aqui, tem como entrada um tabuleiro desorganizado e também algum estado objetivo, então pode ser esse em forma circular, que nem está aqui, ou pode ser que nem o que eu coloquei ali no enunciado, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o espaço vazio. Então a regra principal desse jogo é o seguinte, a gente só movimenta o espaço vazio. Então, se eu movimentar esse espaço para baixo, o 8 vem aqui para cima. Então, o que a gente quer é, como saída, qual é o caminho, qual é a sequência de movimentos do espaço vazio aqui, para eu sair desse tabuleiro desorganizado e chegar aqui num tabuleiro ordenado. Tá? Então, como é que eu quero que vocês comecem a pensar aqui no 8 Puzzle? Tá? Então, nesse slide aqui, tem algumas dicas principais. Né? Então, pensem lá. O que vocês vão usar para representar os estados? O que é uma ação aqui no 8 Puzzle? Será que essa ação tem um custo ou não? Qual é o objetivo? Né? Então, qual é o estado objetivo? Esse já está lá no enunciado. E o principal aqui, uma parte principal do trabalho são as heurísticas, tá? Pensar nas heurísticas aqui para o jogo dos 8. Então, e aqui nas heurísticas eu já vou começar dando essa dica aqui, ó. Em média temos 22 ações para chegar a uma solução. Então vocês lembram que as nossas heurísticas elas devem ser subestimativas, certo? Subestimativas. Então, esse 22 aqui, ele dá uma média, né? Então, ó, em média a gente leva 22, mas já adianto para vocês, um dos piores casos é 28, se eu não me engano. 28 movimentos no pior caso. Então, a heurística de vocês, ela nunca, no pior caso, no tabuleiro mais embaralhado, ela nunca pode passar de 28 ou de 29. Então, isso a gente já tem que tá atento. Então, por isso que eu coloquei aqui em média de 22 ações. E aí, a perguntinha agora é a seguinte, depois que vocês pensaram nos estados, nas ações, que é a parte mais fácil, vem aqui a parte das heurísticas e aí vem a pergunta, pô, como que eu construo uma heurística? Tá? Então, uma sugestão muito que quase sempre funciona é a gente pensar no seguinte, uma heurística é uma estimativa, certo? Então, ela deve ser um valor inferior ao real. Então, a regra desse joguinho aqui é que para a gente colocar o 8 para cima, eu preciso obrigatoriamente mexer esse espaço vazio aqui e colocar ele para baixo. Então a regra do jogo é a seguinte, eu só posso movimentar o espaço vazio para cima, para a esquerda, para baixo ou para a direita. E agora pensem o seguinte, pensem que a gente deu esse joguinho de plástico, né, o joguinho real aqui de plástico, uma criancinha lá de 4 anos de idade. Tá? Não façam isso, né, porque a criancinha vai querer engolir as peças, não é essa a ideia.
Mas se a gente pensar com uma criancinha de 4 anos de idade, o que ela vai fazer? Ela vai pegar as peças e vai começar a desgrudar, vai colar, vai jogar em qualquer lugar. Então, o que ela está fazendo? Ela não está seguindo as regras. Então, essa é uma dica importante para a gente pensar nas heurísticas. A gente pode pensar em relaxar as regras. Por exemplo, o seguinte, bom, como eu quero subestimar, bom, o que aconteceria de repente se eu pudesse, de fato, tirar uma peça do lugar? Então, o 1 está aqui no lugar, vou tirar ele do lugar, vou descolar ele do tabuleiro e vou colocar ele no lugar certo. Pá, vem para cá. O 2, vou descolar ele e vou colar aqui. Pá, veio para cá. Então, notem, quantos descola e cola eu precisaria fazer para organizar esse tabuleiro aqui? Isso vai me dar um valor. E aí vocês concordam comigo que esse valor ele certamente será inferior ao valor real de eu organizar aqui seguindo as regras para ir desse tabuleiro aqui até esse? Então essa é uma dica, a gente considerar que a gente está relaxando as regras do jogo. Então a partir daí a gente consegue pensar em heurísticas de uma forma mais fácil, porque a heurística a gente está estimando, de alguma forma. Assim como lá no exemplo da primeira aula sobre heurística, que era com o mapa das cidades, aquela heurística da distância em linha reta também relaxava as restrições. Né? Então, a distância em linha reta ela não considera nada se tem ou não tem estrada, se tem ou não tem curva, se tem ou não tem morro. Estou relaxando as restrições. Então, o ponto principal para pensar nas heurísticas é relaxar as restrições desse jogo aqui ou do domínio em questão. Legal? Então, para vocês começarem um brainstorming, relaxem as restrições e comecem a pensar aí numa heurística, duas heurísticas, vão evoluindo. Daí a gente vai precisar desse raciocínio para os próximos vídeos que eu vou fazer ali já para semana que vem, tá? Então, pessoal, essa é a dica principal aqui para o trabalho 2. E é aqui que mais aqui do enunciado. Né? Então vocês vão ver que no enunciado aqui a implementação desses 3 algoritmos. Aí, porra, professor, tem que implementar 3 algoritmos? Mas não. Se a gente lembrar, custo uniforme e a estrela, o algoritmo em si é o mesmo. Né? Só muda a questão da heurística. Então isso aqui, essa primeira parte, é o que eu sugiro que vocês façam agora primeiro, né? O algoritmo em alto nível. Depois a implementação é realmente a mesma, só muda a questão da heurística aqui. Então é só a troca de um dos métodos. Tá? E aí, depois que vocês vão ver o que precisa entregar, e aí aqui, esse item 7, não se assustem, tá? Isso aqui tem a ver com a busca adversária, que é o que a gente vai ver em seguida. Então, por enquanto, não se preocupem com ele. O mais próximo do item 7 aqui é esse segundo item das heurísticas para o jogo da velha. Ok? Então, pessoal, essa aqui é a dica principal. Então, nessa semana a gente já trabalharia uma parte mais prática, né, para vocês colocarem a mão na massa aí em tudo que a gente viu até agora. Então esse vídeo ele é só um guia para vocês fazerem isso. Tá? Então trabalhem nesses aspectos aqui que eu sugeri para vocês. E aí se vocês tiverem dúvidas, vocês me mandam uma mensagem ali no Moodle que eu abro um canal para a gente conversar. De repente pode até ser no horário da aula de hoje ou quando vocês acharem melhor. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, basta me mandar uma mensagem. Legal, pessoal? Qualquer coisa aí, me avisem. Um bom trabalho para vocês, bons estudos e se cuidem. Até mais.